Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja pode se assentar. É bom estarmos aqui nesta quinta da vitória. E aprove a Deus nos conceder essa oportunidade de tratarmos como quinta da vitória, porque na verdade todos os dias são os dias de vitórias com Cristo, amém? Todos os dias são. Nós temos na Bíblia, amados, mais do que 8.000 promessas para mim e para você. Você pode glorificar o Senhor? Nós temos mais do que 8.000 promessas. Nós temos mais aproximadamente para 9.000 do que para 8.000. E isso é o Deus que nós servimos. O Deus que lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, fala que nós devemos sermos perseverantes. Ou seja, sermos perseverantes porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, a promessa que tem para mim e para a tua vida, ela não deixará de ser cumprida. Não deixará. Em Números, no capítulo 23, no versículo 19, a Bíblia fala de que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, porventura, ele há de prometer e não cumprir? Ele há de falar e não cumprir? Claro que não. O nosso Deus, Ele promete e cumpre. Ele promete e cumpre. E é por isso que nós vivemos várias promessas determinadas por Ele, e iremos ainda vivermos muito mais promessas ainda. Você pode dar um glória a Deus? Porque aquilo que Deus determinou, amados, ninguém pode impedir, ninguém pode paralisar, ninguém pode fazer com que não aconteça, porque foi Ele que prometeu. E nós iremos aqui hoje tratar de um assunto de um salmista, que no Salmo 51, no verso 10, ele disse assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós falamos de Davi. Davi, um homem conhecido no nosso meio, mas também conhecido por aqueles que não frequentam e que não buscam o Senhor, mas sabe porque já ouviram falar de Davi. E o interessante é de que esse homem, ele com essa atitude, essa forma de buscar o arrependimento, de reconhecer o erro, aí é que está a questão de que nós vamos precisar estar com isso atento, para que nós precisamos entender o seguinte: como que eu não tomo posse da promessa de Deus para a minha vida? Só tem duas situações. Uma delas, porque de repente não chegou o tempo de Deus ainda, e a outra é porque eu não estou sendo obediente da maneira que devo ser obediente. E Davi, amados, ele pecou sim, pecou que até hoje, até mesmo no nosso meio, muitas vezes ainda nos vemos as perguntas: mas por que este homem foi tratado como um homem segundo o coração de Deus? Porque nós vimos os pecados que aconteceram, mas irmãos, o que nós entendemos de que as nossas falhas, a falibilidade humana, como diz lá em Tiago, capítulo 4, eu acho esse texto tremendo, a partir do versículo 13, versículo 14, ali fala muito bem, de que ele fala numa questão de como que os homens tratam a situação: amanhã estarei em tal lugar, amanhã farei isso, amanhã farei aquilo, e ele diz algo, ele fala assim: olha, é bem melhor que você diga o seguinte: se Deus quiser, eu irei fazer isso ou aquilo. Ou seja, cortando toda a altivez do homem, toda a prepotência, porque, irmãos, não importa o que nós iremos fazer, o que importa é que se nós vamos fazer, tem que ser em concordância e com a liberação do nosso Deus, porque depois as consequências vêm para nós. E Davi errou, Davi pecou. O pecado com Betseba trouxe consequências. Nós vemos em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 10, ali Natã profetizando na vida dele, da parte de Deus, falando que a espada nunca mais iria se apartar da casa dele. Olha a consequência do pecado. E este homem que nós estamos falando aqui, Davi, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Então, amados, dessas 8.000 promessas, quase 9.000 promessas que a Bíblia tem para nossas vidas,
Nós iremos ver nessa questão desse contexto, nós iremos lermos um texto em 2 Samuel, no capítulo 15, os versículos de 1 a 6, nós iremos ler somente esses versículos, iremos nos infiltrar nessa história, mas iremos ter uma palavra temática, nós iremos trazer algumas coisas do que a Bíblia nos orienta, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Nós iremos ver a vida de Absalão, o terceiro filho de Davi, um homem que se tornou rebelde, um homem que se tornou um traidor. Estou falando do filho de Davi. Davi teve aproximadamente, nós não temos toda a convicção, mas aproximadamente 20 filhos, e com muitas mulheres. E justamente o primogênito, e esse terceiro filho, foi um dos maiores causadores de problemas na vida de Davi e na casa de Davi. Mas, irmãos, eu quero dizer que por mais que o meu erro, por mais que a minha falha, de repente venha ter atingido ou afetado dentro do meu lar, eu quero lhe dizer que com o Deus que eu sirvo, essa condições tem condições de ser revertida. Porque a partir do momento em que eu reconheço o meu erro, que eu peço perdão a Deus e que eu sou perdoado por Ele, eu também tenho o compromisso de levar aqueles que foram atingidos, de repente, por uma atitude minha. Davi foi muitas vezes negligente, deveria ter sido um homem mais rígido, impor ali, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia da forma que ele foi escolhido, a qual Deus pediu ali a Samuel que fosse na casa do seu pai, e escolhesse ali, que chamasse, porquanto nem ali ele estava, mas o plano era com ele. E o que nós queremos tratar essa noite é justamente isso. Meu amado, o plano que Deus tem para com a tua vida é contigo. É contigo. Você pode estar lá junto, lá com as ovelhas, lá cuidando lá do rebanho, mas o Senhor fala assim, não, mas não é com nenhum desses aqui que os teus olhos estão vendo. Eu não vejo o exterior, eu vejo o interior. E aquele que eu quero tratar não está aqui. Deus vai tratar contigo diretamente, é face a face. É por isso que aquilo que Ele prometeu para você, você pode ter certeza, não deixará de ser cumprido. Então não desista. Não entre nesse papo de retroceder. Lá em Êxodo capítulo 14, o que o Senhor falou para Moisés? Fala para esse povo que marche. Eu não pedi que ninguém parasse. Se eu falasse, para, mas eu não falei para parar, eu falei para continuar. Ah, mas tem um mar vermelho aqui na frente, inimigo da vindo atrás, qual é o problema? Eu vou deixar de ser Deus? Fala para esse povo marchar. E muitas vezes nós queremos paralisar por motivos fúteis. Não existe nenhum mar vermelho na nossa frente. Ou seja, o caminho está aberto, nós temos como prosseguir, temos como continuar conseguindo prosseguir, e queremos paralisar. Por causa de uma coisinha ou de outra coisinha. Ei, o nosso Deus, Ele promete e cumpre. Ele promete e cumpre. E é por isso que eu e você estamos aqui. E é por isso que nós estamos aqui, para glorificarmos e exaltar o nome dEle. Olha o que diz em 2 Samuel, capítulo 15, os versículos de 1 a 6. Já está aqui na tela. Diz assim, ó, e aconteceu depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça.
Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Ó Deus, quão grato nós estamos, Pai, em estarmos na Tua presença. Senhor, não é hipocrisia, mas não haveria lugar melhor de nós estarmos que estarmos na Tua casa, congregados e reunidos para glorificarmos e exaltarmos o Teu nome. Este culto é para o Senhor, Pai. Nós estamos aqui somente para ouvirmos a Tua palavra. Então, Senhor, a minha oração, a oração que eu faço pela Tua igreja, de que nós venhamos diminuir e que Tu possas crescer. Amados, nós estamos falando aqui de uma situação, de uma tentativa, de uma iniciativa de usurpação. Ou seja, um filho querendo roubar do pai aquilo que não era de direito. Se tratando de Absalão, se levantando contra o seu pai para ter o direito do reinado. E tudo isso aconteceu porque, se nós vermos mais atrás, Amon, o primogênito de Davi, ele estrupou e ele causou um incesto naquela casa. Justamente recordando a profecia do capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 10, quando ali Natã falou para ele que a espada não se apartaria da casa dele, em virtude do pecado que ele havia cometido com Betseba. E, irmãos, nós vemos que a questão desse incesto, que já é algo tão, eu não digo grave, mas eu falo aqui com toda clareza, uma atitude gravíssima, porque era uma questão de irmão tramar contra uma irmã, e ainda assim a consequência maior, que não foi uma consequência voluntária, foi uma consequência através de um estrupo. E aquilo ali começa a criar uma rebelião em toda a família de Davi, mesmo o reinado sendo direcionado para ele, mesmo Deus chamando ele para o reinado, mesmo Deus colocando ele como rei de Israel. Sabemos que o Reino Unido ele foi feito por 3 reis, a saber, primeiramente o rei Saul, depois rei Davi, e depois terminou com o rei Salomão, e depois veio a questão das tribos que se dividiram, e começa toda a história dessa divisão das tribos de Israel. Mas nós observamos, amados, que essa consequência causou uma ira no coração de Absalão, porque Absalão era irmão de Tamar, a irmã que foi estrupada pelo seu irmão Amon, por parte de pai, e aquilo criou uma ira. E de que nós entendemos, irmãos, não é por uma questão de que de repente possa surgir uma ira em nossas vidas, por tantas coisas que nós estamos vendo, tantas situações desconfortáveis que nós estamos vendo. Eu posso trazer aqui um fato de milhares de fatos que têm acontecido no nosso dia a dia, naquela questão daqueles 5 homens, somente um adolescente, os outros já com idade adulta, estruparem uma menina, levarem a menina para aquela situação, para aquela armadilha, e ali estruparem aquela menina. E dentre esses casos nós vemos muitas coisas, há em todo o tempo uma questão de feminicídio, irmãos. Isso é uma atmosfera diabólica que está no meio do povo, de que aquele que não tem Jesus, de que aquele que não está com Cristo, ele não tem aonde buscar um preenchimento para a sua vida. É porque muitas vezes a mulher não aceita mais ser agredida, a mulher já não aceita mais o adultério, e a mulher quer dizer não, no seu direito de dizer não, mas não é aceito, porque o homem quer se levantar, o homem quer aquela vida, o homem tira a vida do filho, tira a vida da mulher, muitas vezes tira a própria vida dele, por essa questão atmosférica demoníaca que está neste mundo. As pessoas tirando suas vidas, porque estão entrando numa questão de depressão, deprimidas,
porque na verdade não tem Jesus. Porque eu e você que temos Jesus, amados, nós não podemos vivermos com uma situação dessa, rodeando ou nos assombrando, porque esse inimigo não tem poder sobre nossas vidas, não tem autoridade. A minha vida, a tua vida pertence a Deus, a qual morreu naquela cruz, na pessoa de Jesus Cristo, para que desse vida, e vida em abundância, e para que nós tivéssemos nele, não essa vida somente aqui neste mundo, mas uma vida eterna com Ele. E vemos ali Absalão, porquanto eu não estou falando aqui que é fácil, que é uma situação fácil, irmãos. Se nós estivéssemos vivido essa situação em nossa casa, mas de que o que a Bíblia pede é de que nós devemos perdoarmos. O que a Bíblia fala é de que existe um juiz, um legislador, e é Ele que é o juiz, é Ele que dá a última palavra, não sou eu. E muitas vezes com coisas inúteis, pequeninas, insignificantes. Muitas vezes queremos darmos uma de juiz, queremos apontar, queremos justificar, queremos ajuizar, queremos ser o legislador. Só existe um, amados. Só existe um. E independente do que venha a acontecer, essa justiça ela não tem que ser dado uma continuidade através da minha vida, não, é o Senhor, é Ele que é o Senhor do juízo. Eu digo isso, amados, porque se Absalão soubesse o chamado que o pai dele teve, falando de Davi, e de que ele entendesse a obrigação que ele tinha de perdoar, eu estou falando que não é fácil, uma situação que não é fácil, mas de perdoar, mas não houve isso. A Bíblia fala de que Absalão armou toda uma situação para que tirasse a vida de Amon. Ou seja, agora somente não havia mais uma situação de incesto e de estupro, agora havia uma situação de assassinato. Foi tirada uma vida. Foi tirada uma vida. E tudo isso fez com que Absalão se afastasse do seu pai, se afastasse de Davi. A Bíblia fala que foi um período de 4 anos, e o texto que nós vemos ali, Absalão ficava na porta da entrada da cidade, querendo cumprimentar todo mundo. Eu acho que ninguém nunca viu isso, quanto mais daqui a alguns meses que está para chegar aí, que se tratamos de eleição, acho que ninguém nunca viu isso. Fica na portinha da cidade, agora se apresenta, agora eu faço, agora eu sou. É querer apertar a sua mão, é querer beijar a sua mão. É isso que Absalão estava fazendo. E Absalão estava falando assim, poxa, olha, ele ouvia o caso daqueles que chegavam ali para levar a sua causa para o rei, mas ele se apresentava antes de que aquele chegasse ao rei, e ele falasse, e ele perguntava, o que está acontecendo contigo? A pessoa se abria com ele, olha, esse teu caso aí, olha, é um caso bom, hein? É um caso bom, mas quem me dera eu pudesse resolver isso. Meus amados, tudo isso era uma artimanha, tudo isso era uma armação contra o seu pai. E sabe o que nós precisamos entender isso? Eu vou ter que correr, porque me falta ali, segundo o relógio, 4 minutos para 9 horas. Não seria do meu agrado, mas enfim. O que acontece? Quando nós vemos ali a situação, eu até me perdi aqui por ter falado isso, olha, quando acontece a situação dele chegar e chamar as pessoas, ele já estava tramando. O que eu quero dizer para a igreja, meus amados, não importa o que estejam tramando contra a tua vida, o que importa é que aquilo que Deus prometeu para a tua vida, não irão usurpar, não irão tirar de ti, não importa o que seja, o que importa é que Deus tem uma promessa de que essa promessa será cumprida na tua vida. E para que eu possa parar aqui, e não dar continuidade naquilo que Deus mandou falar, e não vou deixar de falar algumas coisas, vamos lá então. Eu quero falar de algumas promessas de Deus, para mim
e para a tua vida. Em primeira ordem, a primeira promessa, eu quero falar a respeito de Mateus capítulo 28, versículo 20. O que esse texto diz no Evangelho? Eis que estarei convosco todos os dias, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até o quê? Até a consumação do século. Esta promessa é para mim e para você. Se Deus prometeu estar comigo e contigo até a consumação do século, não tem ninguém nesse mundo que possa me fazer desistir. Ninguém nesse mundo que possa me fazer parar. E essas iluminações, essa inspiração da Bíblia, que eu queria trazer para a questão que houve na casa de Davi. Mas trazendo para nós esse contexto das bênçãos, a segunda promessa está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz assim: é a paz que excede todo entendimento. Essa promessa é uma paz que o mundo não entende, que o mundo não compreende, mas é uma paz que o Senhor nos indica, que Ele nos direciona, é uma paz que Ele dá para mim e dá para você, é uma paz que excede todo entendimento, e a paz de Deus não é a paz de qualquer um, é a paz do meu Criador, do teu Criador, que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, eu poderia ser desobediente a Deus, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou continuar aqui, eu vou prolongar um pouquinho mais. Os irmãos, sintam-se à vontade. Se a pessoa do Espírito Santo está aqui no nosso meio, você pode dar uma glória a Deus? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Ele está aqui no nosso meio. Porque tem regras, amados, que ela não é que ela não tenha que ser cumprida, mas tem hora que o Senhor pede e a gente tem que ser obediente a Ele. Em mesma carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, existe uma promessa de que Ele fala que Ele vai suprir a cada uma de nossas necessidades. Olha o que Ele fala: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, meus irmãos, essa promessa que Deus tem para mim e para a tua vida, o que Ele está falando, o que é a tua necessidade, Ele suprirá, porque Ele sabe qual é a tua necessidade. Se Absalão entendesse, naquele tempo, o que estava acontecendo, ele deveria colocar na mente dele, porque ele deveria falar assim: Senhor, eu sei quem Tu és, eu sei o Deus que meu pai serve, e eu sei que a minha necessidade será suprida pelo Senhor. É isso que nós devemos entender. Tem coisas que nós não devemos, amados, fazer e nem se intrometer em fazer, porque cabe a Deus fazer. Ele fala que suprirá todas as nossas necessidades. Promessa para mim e promessa para você. Olha o que fala em Tiago capítulo 1, versículo 5, a promessa de sabedoria. Ele fala: se você quer sabedoria, peça a Deus. Irmãos, não tem coisa melhor do que falar com Deus e pedir a Deus que Ele derrame sobre nossas vidas uma unção sem igual, e que o Senhor nos conceda sabedoria, porque a partir do momento em que eu tenho sabedoria vinda dos altos céus, eu sei como conduzir qualquer que seja a situação. Se assim fosse a atitude de Absalão, ele não teria feito o que ele fez com o pai dele. Ele não tentaria uma tentativa de usurpar o reino de seu pai. O qual, amados, que nós entendemos de que esse homem veio à morte. Aquilo criou uma guerra, aquilo criou uma desordem, que quando ele tentou fugir,
Depois de toda uma situação de Davi ter fugido, Davi ter se distanciado por questão de amor ao seu filho, Davi não queria tirar a vida de Absalão. Absalão ficou agarrado em uma árvore pelos seus cabelos, porquanto veio Joabe, comandante de Davi, e atirou ali contra ele 3 dardos para tirar a vida dele, mas não é isso que Davi queria. No entanto que Davi ficou chorando, e Joabe chegou para ele: você chora? Você chora por aquele que estava te perseguindo, por aquele que queria te matar, por aquele que queria destruir a tua família? Mas é porque Davi sabia que era filho dele. E como que nós temos intercedido por aqueles que têm cometido suas falhas, seus erros, não esquecendo de nós, que nós falhamos também, cometemos nossos erros. A outra promessa está no Salmo 91, 11, uma promessa de proteção. Porque aos seus anjos, olha só o que Deus faz, irmãos. Os anjos, eles recebem ordem da parte de Deus. E olha só, porque Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. É a teu respeito. Você pode glorificar a Deus? Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Irmãos, tem situações que nós vamos passar pelo caminho do laço do passarinheiro, mas o Senhor deu uma ordem aos anjos para que te guardasse, e tu será guardado, meu irmão. Tu será guardado, porque é uma promessa dele para a tua vida. É uma promessa de Deus para mim e para a tua vida. João capítulo 16 é o ápice da promessa de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não venha a perecer, mas que venha a ter a vida eterna. É o ápice da Bíblia, é o plano da salvação, é porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que morresse por todos nós. Irmãos, não tem nada que venha nos impedir, não tem nada que nós venhamos ficarmos desconfiados, de que alguém vai ter direito de usurpar da minha e da tua vida aquilo que Deus prometeu. Não tem ninguém que possa fazer isso. E para que nós possamos finalizar, Romanos capítulo 12, versículo 2, fala a respeito de uma blindagem da nossa mente, da renovação da nossa mente, da promessa que Deus tem, dessa renovação. Ali ele fala: e não vos conformeis com este século, amados, nesse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha mente e a tua mente está blindada por uma promessa, por uma renovação. Nós não temos que nos conformarmos com este mundo, não temos como nos conformarmos com este mundo. Nós sabemos que ele renova a nossa mente. E agora Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, se alegre com aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. A tua família é uma bênção, a tua família é uma bênção, não importa o que esteja acontecendo, o que importa é que Deus está no controle de tudo, e Ele tem uma promessa para a tua família, porque Ele disse: não te deixarei, nem desampararei. Ou seja, Ele é um Deus que não desampara, Ele é um Deus que promete estar a todo tempo conosco e nos auxiliando. Irmãos, eu quero orar pela vida da igreja. Para que a gente não venha fugir do texto, do contexto do texto, toda essa história de Absalão foi simplesmente por uma questão de ganância, por uma questão de vingança, por uma questão de querer tomar aquilo que não era direito dele. E nós vemos que aquilo causou um caos.
E Deus nos ensina que nós não devemos termos nada que não seja nosso. Mas nós lemos ali em Hebreus capítulo 13, os versículos 5 e 6. Aquilo que Deus deu para mim, deu para você. É o que nós devemos cuidar, guardar e zelar. Porque Ele está falando, eu nunca hei de desamparar a você. Vamos colocar de pé, vamos estar orando. Ó Deus, nós estamos gratos, Senhor, porque ouvimos a Tua palavra. Senhor, é a Tua palavra que foi aberta, é a Tua palavra que foi lida, é a Tua palavra que foi ministrada, Senhor. E, Pai, permaneça derramando a Tua unção sobre essa igreja. Pai, iniciando na liderança dessa igreja, Senhor, pela responsabilidade que a liderança tem em conduzir a Tua igreja. As ovelhas não é de ninguém aqui apropriada, Senhor, as ovelhas são Tuas. O anjo da igreja é Teu, Senhor, mas o dono da igreja é o Senhor. O dono da igreja é o Senhor, Pai. Não é o dono, Pai, dela vazia. Não. É o dono com os Teus servos aqui, Senhor. Porque cada um dos servos que aqui estão, Pai, pertence ao Senhor. Então, Pai, de que nós venhamos sairmos com esta mensagem, Pai, recebida da Tua parte, Senhor, de que ninguém, Senhor, ninguém, Pai, irá tirar de nós aquilo que o Senhor prometeu a cada um de nós. Ninguém, Pai, ninguém. Muitas vezes ouvimos, porque estão se levantando, porque estão querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, vão somente tentar, Senhor, mas não vão conseguir. Então nós te agradecemos, Pai, e desta forma, nós decretamos, Pai, a nossa vitória, em nome de Jesus, e que toda a igreja possa dizer, amém. Tome posse da Tua vitória, em nome de Jesus.